Vamos iniciar então a nossa aula a respeito da teologia própria de Deus, a natureza de Deus, hoje, dando continuidade ao nosso discipulado. Eu vou orar e nós assim iniciamos. Deus, graças te damos por mais esse momento em que podemos nos reunir na tua casa, junto com os irmãos que formam aquilo que forma a tua casa, é a presença dos irmãos que o Senhor chamou para si, e assim o Senhor chama de casa. Basicamente aquilo que é a família do Senhor, que o Senhor reuniu. E, ó Deus, obrigado por reunir nós, a tua família, e nos reunir juntos aqui nesse dia para conhecer o Senhor. Abençoe essa aula para a glória do Senhor e para a nossa santificação, nossa preparação e a nossa alegria em Ti, em nome de Jesus. Amém. Teologia própria de Deus. Na última aula, eu propus um exercício de esvaziamento e uma introdução ao conhecimento de por que Deus se revela da maneira que se revela nas Escrituras, ou seja, por que Gênesis é o primeiro livro. E esse exercício de esvaziamento do conhecimento a respeito de Deus é para a gente para ser retirado de nós qualquer coisa que vem sendo trazida pelo mundo ou pelas nossas próprias concepções a respeito de quem Deus é, né? A gente cria na mente um ideal de Deus, e esse ideal de Deus pode ser, e é muitas vezes, irreal. Ele, na verdade, pode estar conectado com alguma divindade que vemos aí, extra-bíblica, alguma cultura. Então, dentro daquilo que a gente chama de divindade, de Deus, eu falo dentro dessa ideia filosófica, uma ideia mais aberta, assim, há categorias enormes, né? Há vários tipos de divindades. E todas as culturas pregam suas divindades. Um dos exemplos muito bons a respeito disso é que, por exemplo, nas culturas asiáticas, divindade é nada mais nada menos do que uma força, uma energia que protege o mundo do caos, né? Então, o caos é necessário, mas a divindade ou essa força, ela previne que o caos domine, reine mais do que o bem. Então, essa eterna luta entre bem e mal. Então, nós tiramos essas concepções dessas culturas, dessas várias culturas ao redor do mundo, e isso é comunicado sempre, tá? Então, e aí isso entra no nosso imaginário, e nós, ao invés de lermos a Bíblia, extraindo da Bíblia o significado de divindade, nós, com esse significado de divindade pré-existente na nossa mente, que veio de fora, nós inserimos ele nos textos bíblicos e na interpretação. Então, a primeira coisa que eu queria fazer, que eu fiz no domingo passado, que o objetivo era retirar e esvaziar a mente de qualquer tipo de ideia de divindade que vocês têm. Então, hoje, nós vamos fazer uma concepção, nós vamos navegar sobre a ideia da natureza de Deus de acordo com a Bíblia, tentando extrair da Escritura o significado de quem Deus é, né? E da sua natureza divina. Eu vi dois vídeos, na verdade, essa semana, e um vídeo deles falando a respeito da concepção ateísta de Deus. E essa concepção ateísta, como eu disse, quando a pessoa foi falar a respeito de Deus, a sua concepção de quem Deus é, ela começou a tentar explicar Deus. Então, para criticar, ela tentava explicar Deus. E ela explicou Deus de maneira bem coerente com um ateu e bem coerente com a maioria das pessoas. Por exemplo, vai falar de trindade. Deus é dividido em três pessoas. Então, existe o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E esses três formam... E aí começam as loucuras, que é tentar explicar isso de uma maneira que não seja... que não é bíblica, mas que é uma maneira que eles acreditam que é a maneira que nós entendemos. Então, o Deus Pai e o Deus Filho são pessoas do mesmo ser, mas eles não estão conectados. Então, à medida que eles vão falando, é que um deriva do outro, eles não estão usando uma linguagem que é uma linguagem correta, que é uma linguagem bíblica.
Na verdade, quando nós falamos de trindade, que nós vamos falar hoje, nós temos que ter muito cuidado em entender Deus, porque como nós vamos compreender Deus? Nós precisamos da Escritura para isso. Então, Deus é um ser infinito que não pode ser compreendido por seres finitos como nós, né? Não a sua natureza completa, de maneira exaustiva. Então, a concepção essencial de Deus. Deus não é uma força cósmica abstrata, uma energia impessoal ou o próprio universo, né? A própria natureza. Ele é um espírito puramente imaterial e uma pessoa real dotada de autoconsciência, vontade e sentimentos. Vamos ler alguns textos e depois, de introdução à leitura desses textos, eu gostaria de ler Eclesiastes 5. Nós vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Eu vou ler, os irmãos concentrem naquilo que eu vou estar lendo, e a partir daí nós vamos começar a falar a respeito de Deus. Essa aqui é a conclusão a respeito daquilo que eu falei semana passada e daquilo que eu gostaria para a nossa próxima aula, para a nossa aula de agora. Diz assim, Eclesiastes capítulo 5: Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem o mal. Não te precipites com a sua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por qual razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos, a vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então, o princípio da sabedoria de Eclesiastes é temer a Deus. Temer a Deus é ter uma consciência que respeita Deus como quem Deus é. Temer a Deus é ter uma consciência que entende e reconhece a grandeza do ser, o ser que propomos adorar, o ser que propomos estar na presença e o ser que propomos nos comunicar e relacionar com ele. Certo? Então, temer a Deus é reconhecer a divindade que nós estamos nos relacionando aqui hoje e que vamos nos relacionar na vida para sempre. E então, o autor de Eclesiastes, ele vai fazer um grande apelo ao ser humano que se relaciona com Deus a respeito de quem Deus é. E, utilizando, é claro, o voto e as palavras, ele está dizendo, olha, cuidado com o que você fala diante de Deus. Por quê? Porque muita gente acredita que orar é qualquer coisa, né? Só você chegar e falar. Chega diante de Deus e fala. E aí você fala e Deus vai te ouvir porque Ele entende. É o oposto, né, do que Eclesiastes aqui está dizendo. Ou não sei se vocês perceberam, é o oposto do que Eclesiastes está dizendo. Eclesiastes está dizendo, fale menos. Você está diante de Deus. Não é só chegar e falar que Deus vai entender a maneira com que você falou. Cuidado com o ser com que você está se comunicando. Tome cuidado, não te precipites a falar, porque em orações, muitas vezes nas nossas orações, nós até prometemos algumas coisas, né? Prometemos mudar, prometemos nos arrepender dos nossos pecados, prometemos não praticar o pecado mais, não é? Então ele está dizendo, tome cuidado na hora de você orar. Por quê? Porque você deve temer ao Deus. Então a sua oração deve ser completamente conectada
né? Ela deve ser uma oração que está na altura do ser com quem você está se referindo. Então, ao chegar diante de Deus, tenha cuidado. Então, esse texto aqui é só para a gente poder ter uma advertência inicial, para podermos... É como se fosse uma introdução ao ser que vamos ver agora, a sua natureza, a sua pessoa. Então, ao termos esse cuidado e essa noção de que nós estamos tratando um Deus e a essência desse Deus, vamos ver algumas coisas extraídas da Bíblia a respeito de quem esse Deus é. João 4, versículo 24, diz assim: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, uma das primeiras características de Deus é que ele é um espírito. Espírito puramente imaterial, né? Ele não é derivado da matéria e nem depende dela, ele é espírito. Jeremias 10, 10 diz assim: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Em João 4, 24, nós sabemos que é Jesus quem está falando isso para a mulher samaritana no poço, a respeito de a competência de adoração a Deus. Ele está falando a respeito de local de adoração, e porque ela acreditava que em certo local era mais adequado de adorar a Deus do que em outro local. Por quê? Porque dependendo do local, você vai extrair o Deus necessário. Por exemplo, na montanha, se eu estou adorando Deus na montanha, onde é que Jacó disse que é o local, sei lá, como ela estava falando, ou se eu adoro a Deus no templo, ou se eu adoro a Deus, se o local certo é X, Y, Z, dependendo do local, eu estou adorando a divindade correta, né? E se eu estou adorando a divindade, não estou adorando a divindade correta, eu não estou adorando o Deus que eu quero adorar. Então ela estava dizendo a respeito disso. Qual é o local certo para mim poder atingir a divindade correta? Né? E aí Deus fala, não, Deus é espírito. E importa que seus adoradores, para atingirem a ele como divindade real, o adorem em espírito, ou seja, não na matéria, mas naquilo que é espiritual e em verdade, porque Deus é a verdade. Né? E Jeremias 10, 10, quando diz que Deus é verdadeiramente, o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo e Rei eterno, é uma crítica que Jeremias está fazendo aos deuses falsos, que são feitos de cobre, feitos de madeira, feitos de ouro, de gesso. Então, e todos esses deuses, ele está dizendo, Deus é verdadeiramente Deus, né? E ele é Deus vivo. Vivo, não é um Deus que não existe, de palha, de madeira, que não é um Deus vivo, ele é um Deus morto. É um Deus irreal, não tem vida. E Êxodo 3:14 diz assim: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então aqui no contexto nós temos Moisés perguntando a Deus anteriormente quem ele deveria anunciar ao povo de Israel quando ele chegasse lá, para poder libertar o povo. Ele falou, essa missão que eu tenho, ele não estava aceitando a missão inicialmente, então ele estava fazendo uma série de perguntas a Deus para se opor ao chamado dele. E nessa oposição ao chamado, ele disse, olha, quem eu vou anunciar? Quem é o Senhor para me anunciar ao povo de Israel? O que ele estava dizendo era aquilo que os ateístas clássicos dizem, né? Qual das divindades, das tantas divindades que existem no mundo, no caso de Moisés, que existem no Egito, eu devo anunciar para aquele povo lá? Quem é o Senhor? O Senhor é Ra? O Senhor sei lá, qualquer um daqueles deuses egípcios? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? E aí Deus diz uma resposta, eu sou o que eu sou. Eu sou, me enviaram, dirás assim aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então é a primeira vez que aparece esse nome, eu sou, e até curioso, né? Parece que é um novo Deus, né? Porque se ele chegasse lá e anunciasse esse nome,
o eu sou me enviou a vós, será que eles estavam familiarizados com esse nome? É um novo nome apresentado, né? E aí nós temos esse nome maravilhoso, que significa basicamente aquele que é. Eu sou é aquele que é. Ele não foi moldado, ou seja, ele não veio a ser através de algo, e ele nem será um dia algo diferente do que ele é. Tanto que o nome também pode ser traduzido como serei o que serei. Ele, de certa maneira, a tradução significa ele é e ele vai ser aquilo que ele continua sendo, né? Ele não muda. Então, essa imutabilidade e essa eternidade de Deus em seu nome. E aqui nós vamos iniciar agora, depois desse versículo, aquilo que é, em essência, o estudo a respeito dos nomes de Deus. Por quê? Os nomes de Deus, eles são atribuições humanas a Deus. Quem deu os nomes de Deus para Deus não foi, em última análise, Deus dizendo, oh, esse é o meu nome. O nome que Deus dá a si mesmo é eu sou o que sou, né? Eu sou, me enviou a vós. Só que depois nós vamos ver que durante de Gênesis até durante o Antigo Testamento, vários nomes são atribuídos a Deus por pessoas. E esses nomes são interessantes. Por quê? Porque eles têm como objetivo não dar um nome próprio a Deus, mas dar qualidades. Falar sobre as qualidades de Deus, sobre a identificação. Olha, o significado dos nomes de Deus nas Escrituras não são rótulos de identificação. São, na verdade, revelações exatas das qualidades e do modo de agir e da sua soberania. Então, quando você vê um nome de Deus, esse nome está falando exatamente de uma parcela de Deus, quer seja sobre uma parcela da sua maneira de agir, quer seja sobre uma parcela da sua soberania, quer seja sobre uma parcela do seu atributo. Então, fora o nome que Deus deu a si mesmo, que é um nome muito mais complexo e profundo, nós vamos ver personagens bíblicos dando nomes a Deus. O primeiro nome que ele dá a Deus, que é dado a Deus, é Elohim. Elohim é traduzido como Deus. E destaca poder, majestade e supremacia absoluta. O nome Deus, esse nome, ele é um nome hoje sem muito significado, mas na verdade naquele tempo ele já perdia um pouco o significado, porque Deus, a palavra quando se diz Deus, está conectando o ser a um ser absoluto. Ele é absoluto em poder, não há limites para o seu poder. O poder dele é total, não há limites para a sua idade, não há limites para nada. Quando se diz a palavra Deus, nós estamos nomeando um ser que tem poder, majestade, supremacia absoluta. Ele é dono de tudo. Então, só que isso foi perdendo com o tempo, né? E tanto naquela época, já haviam deuses que eram deuses mais fracos que outros deuses. Deuses menores que outros deuses. Tanto na mitologia, em várias mitologias, nós encontramos semideuses. Geralmente, semideuses são o quê? São filhos de deuses. Então, quando nós estamos tendo o nome Elohim, nós estamos pegando a tradução correta do que divindade é. Poder, majestade e supremacia absoluta. Absoluta. É um ser que detém completamente o poder e nele se concentra o que é aquilo que nós podemos utilizar como a etimologia completa da palavra Deus. Deus. Então, quando você pensa em Deus, em Elohim, no Antigo Testamento, você está conectado a essa informação, ou melhor, a esse significado de palavra que expressa tudo isso. E aonde está o nome Elohim? Ele está em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra.
criou essa divindade extrema, absoluta, completa e inatingível, criou todas as coisas. Então esse é o primeiro nome dado. Depois nós vamos ter um nome que é Elion, Elion, que traduzido como o Deus Altíssimo. Expressa sua exaltação acima de todas as coisas e seu governo sobre todas as nações. Em Gênesis 14, 18, esse nome é trazido a nós. No Salmo 91, 1 também, né? No Salmo 91, 1, esse nome, Elohim, nos é dado. E ele, exatamente, ele foi dado também pela Bíblia para extrair mais um pouco do significado de divindade. Então nós estamos diante de um Deus Elohim, primeiro, Deus Elohim, que é um Deus que tem ali, na sua essência, os atributos completos de divindade absoluta. E Elion é o Deus completo absoluto, altíssimo. Altíssimo. Então, ou seja, nós estamos aumentando o grau de adoração diante desse Deus. Essas pessoas, à medida que elas vão entrando em contato com Deus, elas estão sempre aumentando os nomes de Deus, sempre tentando dar atribuições maiores a Deus na percepção delas. Depois de Elion, nós temos El Shaddai, que é traduzido como o Deus El, a palavra El, né? Agora começa a ser utilizada como Deus Todo-Poderoso, Shaddai, que se refere à autossuficiência e ao poder ilimitado para cumprir promessas. E isso mesmo diante das impossibilidades humanas. E por que a gente traduz esse nome sabendo isso? Porque que é um Deus que é autossuficiente, seu poder é ilimitado para cumprir suas promessas diante das impossibilidades humanas. Por causa de Gênesis 17:1. Gênesis 17:1, esse nome é dado para que se mostre essa capacidade de Deus de se cumprir promessas impossíveis. Yahvé, ou Jeová, é o nome convencional e memorial de Deus, que significa aquele que possui existência em si mesmo e que guarda fielmente a aliança com seu povo. Esse nome é o nome que nós vimos anteriormente, o primeiro nome, né, que está presente em Êxodo 3, 14 e 15, né? Eu sou o que sou. Eu sou. Esse é o nome Yahvé. E então nós temos outro nome, Adonai, né? Traduzido como Senhor ou Mestre. Aponta diretamente para a sua propriedade legal e o direito legal dele de governo absoluto sobre todas as criaturas. Então, ou seja, aqui, Adonai não é simplesmente um nome que vai falar a respeito de grandeza, de poder absoluto, mas sim de direito. Direito sobre as criaturas. Direito sobre propriedade. Ele é dono de tudo aquilo que ele criou, né? Então ele pode e tem autoridade para fazer o que ele quiser. Está em Malaquias 1:6, Salmo 8:1 e no Novo Testamento nós temos uma adaptação de Adonai que é dada a Jesus Cristo, que é Rabi, mestre, né? É uma adaptação de Adonai já no Novo Testamento. O Senhor como mestre no sentido de que ele é dono, é senhor, tem esse direito também. Ok? Nós então temos acesso. Por que nós temos acesso a esses nomes? E por que nós falamos sobre esses nomes? Esses nomes, esse acesso a esses nomes, nos é dado simplesmente para extrairmos do texto aquilo que essas pessoas, cada um desses nomes foi dado por uma pessoa que viu uma propriedade em Deus e aí ele disse essa propriedade. Um dos nomes mais maravilhosos que eu acho é o nome que Agar, a serva de Sara, dá a Deus quando ela está no deserto caminhando com Ismael. E aí ela está lá e ela deixa Ismael num canto e ela vai morrer, né? Como ela diz, e o anjo vem, conversa com ela, dá água a ela e fala para ela sobre a história dela, fala qual que é a história dela e fala para ela
que vai ser de Ismael? Então ela diz assim: o Senhor é Deus que vê. O Senhor é Deus que vê, o Senhor enxerga. Esse Deus que vê significa nada foge ao encontro dos seus olhos. Por quê? Agar sabia da sua situação. Ela era serva de Sara e ela foi dada a Abraão para ser uma barriga de aluguel. Então, ou seja, ela sabe, para ela era escrava. Ela era ninguém. Ela era uma nada. E aí ela sem saber dos bastidores, foi expulsa. Ela era uma escrava expulsa. Seus senhores mandaram ela embora com o neném. Com o filho, né? Mandaram ela embora. Então ela falou, além de ser um ninguém, eu fui mandado para o deserto. Eu não sou um ninguém mesmo. E aí Deus vai e conversa com ela, ela fala, então o Senhor se atenta para as servas. O Senhor vê tudo. Tudo e todos o Senhor vê. Todos estão diante das olhos de Deus, tá? Então é isso. Essa parte 2 dessa aula é sobre os nomes de Deus, que na verdade é um movimento de que pessoas, ao contemplarem características de Deus, denominaram Deus de acordo com essas características e com esses atributos. Tem alguma pergunta, gente? Alguma constatação? Podemos continuar? Nós vamos encerrar essa parte, vamos iniciar agora falando a respeito da Trindade e dos atributos. A doutrina da Trindade bíblica, a Bíblia estabelece uma realidade matemática e teológica precisa. A subsistência de um único Deus verdadeiro em 3 pessoas distintas, coeternas e iguais em poder, substância e glória. E essas pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A partir daqui, nós vamos, como eu disse, nós esvaziamos completamente as nossas categorias a respeito de quem Deus é. Por quê? Na doutrina da Trindade, nós não podemos ter preconceitos, no sentido de conceitos pré-formados ou que derivaram de algum lugar e agora nós vamos colocá-los dentro da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é muito complexa. Ela é difícil, de fato, de compreender e ela não pode ser uma doutrina que você assuma que saiba. Senão você pode cair em até heresias. Em heresias. Então, nós vamos agora estabelecer a doutrina da Trindade. A unidade essencial, chamada de monoteísmo estrito. Em Deuteronômio 6,4 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45,5 diz, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Além de mim, não há Deus. Ou seja, aqui, na unidade essencial, no monoteísmo estrito, nós sabemos que só há uma divindade, só há um Deus. Então, nós temos que entender assim. E por que entendemos assim? Extraímos isso do texto bíblico. Então, só há um Deus. Agora, vamos entrar na pluralidade das pessoas na unidade. Mateus 28,19 diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, não nos nomes, batizando em nome. Isso é o quê? Singular. Então, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos aqui trabalhando com os nomes de deuses. O nome no nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso o próprio Filho disse, né? 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Mais uma das distinções que estão tentando trabalhar a
pluralidade da pessoa de Deus, das pessoas de Deus na unidade, tá? E aqui, Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo. Ela é a graça só de Jesus Cristo? Eu vou fazer uma pergunta assim. A graça é a graça só de Jesus Cristo? Ou a graça, podemos dizer que é a graça de Deus e a graça do Espírito? Quem quer tentar responder essa? Quer se arriscar? Quando nós falamos assim, ó, vou ler de novo, 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Ou seja, Paulo aqui, ele está pegando alguns atributos de Deus, que é graça, amor e comunhão, e entregando essas características a uma das pessoas da unidade divina. Então a graça ele entrega ao Cristo, o amor ele entrega ao Pai e a comunhão ele entrega ao Espírito. Significa que a graça pertence somente ao Cristo, o amor pertence somente ao Pai e a comunhão pertence somente ao Espírito? Essa é a pergunta. Não? Wesley, o que você acredita? A primeira aula do credo apostólico, nós falamos sobre isso. Se você responder errado. Não, né? Por quê? Porque Deus é uma unidade, como nós dizemos. Os seus atributos, eles estão comunicados entre as pessoas da unidade. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo é a graça de quem? De Deus, da unidade. O amor de Deus, o Pai, é o amor de quem? É o amor da unidade. E a comunhão? A comunhão que nós temos é a comunhão da unidade. E por que Paulo, então Paulo está fazendo uma heresia, está cometendo um erro? Não, ele está sendo competente naquilo que ele está falando. Ele está falando exatamente o que nós estamos falando. Se a graça é da unidade, e Deus, Jesus Cristo, a pessoa de Deus, faz parte da unidade, então a graça é de quem? De Jesus. Então o que ele está dizendo é a respeito, ele está pegando o Deus e estabelecendo ele nas três pessoas, na pluralidade da unidade das pessoas de Deus, e dando atributos específicos a eles, não tirando esses atributos da unidade, não dizendo que a graça pertence ao Jesus Cristo na unidade. Vocês estão entendendo? Pode falar. Para vocês verem. Jesus é o gracioso por quê? Especialmente porque ele morreu na cruz, sofreu a ira de Deus, perdoando nossos pecados. Agora, quem enviou Jesus para morrer na cruz? Deus Pai, cheio de graça. A comunhão é do Espírito Santo. Mas quem enviou o Espírito Santo? Deus Pai e Deus Filho. Eles enviaram. O Espírito Santo é procedente, eternamente procedente deles. E por causa de Cristo e da obra consumada é que nós temos comunhão do Espírito. O amor de Deus Pai. O amor de Deus Pai, em João 3,16, ele é manifesto em que ele tenha enviado o seu Filho. Então, o Filho não é a própria manifestação do amor? Então, quando Jesus então fala que... Quando Jesus fala em João, acho que 17, que ele enviaria o Espírito Santo. Existe essa ordem, no caso hoje aqui na Terra, o Espírito Santo que atua, mas Jesus também está, Deus também está, para ele ser um só, mas a ideia que ele quis trazer foi somente de organização? Então, não somente de organização. O que acontece? Quando Jesus envia o Espírito Santo, e ele diz que enviará o Consolador, ele está enviando a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus, para o trabalho específico da pessoa do Espírito Santo
nesses últimos dias, nós podemos dizer, nesse dia final, que é o trabalho de consolador. O trabalho que Jesus fez e ele subiu aos céus para poder fazer, está agora como se fosse a cargo do Espírito Santo. Nesse caso, o que nós estamos dizendo é que quando o Espírito Santo vem, ele opera aquilo que foi determinado por ele, pelo próprio Deus, a operar. Por exemplo, quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Foi o Pai? Foi o Pai que morreu na cruz? Foi o Espírito Santo? Não, foi a pessoa de Jesus, né? Pessoa de Jesus. E então, quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, um Consolador prometido, esse Consolador agora é o Espírito Santo, que ele enviou para operar na vida dos crentes, com a sua função. Entendeu? É uma função um pouco mais complexa. Não, na verdade, nós devemos entrar no estudo de pneumatologia, principalmente na questão que se trata a respeito desses últimos dias, desse envio do Espírito Santo. Mas dá para perguntar também. Você perguntou, quem morreu na cruz? O Filho. Dá para perguntar, quem convence o mundo da justiça e do juízo? Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Não é Jesus. Agora, o Espírito Santo convence por meio de Jesus também. Então, tudo está interligado. Então, no caso, são três pessoas mesmo. Três pessoas distintas. Cada uma distintas. Mas um único Deus. Mas essa é a complexidade. Mas cada um tem o seu ofício. Cada um tem o seu ofício. Cada um tem o seu ofício. Jesus, como eu disse, morre na cruz. O Espírito Santo tem o seu ofício de consolador. Consolador em todos os sentidos de que consolador significa. Ele convence o pecado. Dá uma definição maravilhosa. Só pensando alto. Quando formos no céu, tecnicamente conheceremos os princípios 3, somente um. Olha, essa pergunta, basicamente, ela é aquela pergunta que Tomé fez, né? Não tô dizendo, tô dizendo que é basicamente a mesma pergunta. Por quê? O que Jesus disse? Jesus disse assim, não foi Tomé, perdão, foi Filipe. Filipe que perguntou, mostra-nos o Pai. E aí, o que Jesus disse? Há tanto tempo eu estou convosco, e ainda não me conheceis, você não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. E Colossenses 1 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que foi escolhido para representar a divindade para nós, na sua imagem, na sua pessoa. Então, como nós vemos a divindade? Em Cristo. O Espírito Santo, como foi dito aqui, o trabalho dele é o quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como que ele faz para nos convencer do pecado? Ele nos leva à lei. Ele nos leva à Bíblia, a palavra de Deus. E como que ele nos faz para nos convencer do pecado de tal maneira a nos arrepender? Ele nos apresenta o perdão que está em Jesus. Então, no final das contas, o Espírito Santo está sempre te apresentando Jesus Cristo. Sempre te apresentando Cristo. Por quê? Porque na economia da Trindade, naquele conselho eterno, foi estabelecido que Jesus representaria Deus em sua essência completa, plena. Jesus representa a plenitude de Deus para nós, seres humanos. E isso foi determinado no conselho eterno. Então, na economia de Deus, todas as pessoas da Trindade, inclusive o próprio Jesus, nos levam ao Jesus para conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, a unidade. Então, respondendo a sua pergunta, nós, no céu, seremos apresentados a quê? A Cristo. Como nós estamos sendo apresentados agora. O meu trabalho como pregador e também como professor é mostrar Cristo para vocês. Eu não tenho outro trabalho aqui. Meu trabalho é usar a Bíblia conforme ela foi estruturada para te apresentar Cristo. O Antigo Testamento é uma grande catapulta que vai te enviar para Cristo.
Todos os textos do Antigo Testamento, toda a história do Antigo Testamento está sempre te empurrando para frente, está sempre te dando esperança. Ele nunca está completando em si mesmo. Nenhum texto do Antigo Testamento completa em si mesmo, dizendo, aqui está pleno. Ele sempre está dizendo, vai vir um Messias, um rei, um descendente. Está sempre te empurrando para frente. Aí quando você chega nos evangelhos, os evangelhos estão te segurando ali, te mostrando Jesus. E quando você vai nos textos, né, de Paulo e Atos, ele está sempre te levando de volta para os evangelhos, para Jesus. Porque sempre que você vai vai estudando Romanos, você vai tendo contato com quem é Jesus, com a sua doutrina, com quem é a pessoa de Jesus. Por quê? Como eu disse, o trabalho das Escrituras é te levar até Jesus. O trabalho do Espírito Santo é te levar até Jesus. O trabalho de Deus, o Pai, é te reconciliar com Ele através de Jesus. E o trabalho de Jesus é reunir as suas ovelhas nele. Foi assim que a economia da Trindade trabalhou. Na queda, por exemplo, na queda, Deus, o Pai, conversava, né, com Adão e Eva, e então foi discutido a queda, e após a discussão sobre a queda foi amaldiçoado o ser humano, e então, para Eva, o que o Pai promete? Um descendente. Todos esses momentos estão todos circulando o descendente, que agora sabemos que é Jesus. É assim a economia da Trindade, irmão Reinaldo. Nós somos sempre apresentados a Jesus. Conhecemos Deus em Jesus. Conhecemos o Espírito Santo em Jesus. Conhecemos e conheceremos o Deus Pai em Jesus. Tudo no Cristo. O meu trabalho é apresentar a vocês Jesus. Quem Cristo é? Qual o seu trabalho? Qual é a sua essência? O que Ele fez? Como Ele nos salvou? E assim vocês vão conhecer Deus. Porque assim Deus o quis. De tal modo que, vamos abrir a Bíblia, para nós encerrarmos, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 3, do 13 até o 17. Pode ler para nós, o irmão Michael? Você pode ler? Mateus 3, 13 a 17. Aí vocês vão... Dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém pelo povo da justiça. Então, ele o admitiu, batizado, saiu logo da água, e eis que vi a areia nos céus, e vi o Espírito de Deus descendo como fumo, vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Você vê que tudo gira em torno do Cristo. Na economia da Trindade, Cristo não é maior que todos. Não é maior que as outras pessoas. Mas na economia da Trindade, tudo gira em torno do Cristo apresentado, o Messias, o Filho. Então, logo após o batismo, o Espírito Santo desce sobre o Filho. E uma voz do céu, longe da voz, longe da boca do Filho e, eu diria, do bico da pomba que representava o Espírito, ou longe dessas pessoas, das duas pessoas apresentadas da Trindade. Então é uma voz, é uma terceira voz, diz dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aqui nós temos a Trindade, toda a Trindade reunida, apresentada. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo desce sobre o Filho, depois de ser batizado, está ali, e uma voz diz que é o Filho amado em quem o prazer do Pai está. Filho amado é uma profecia de Daniel e de Malaquias, que o Filho de Deus, também chamado de o Filho do Homem. Então,
na economia da Trindade, nós temos um só Deus, a unidade, dividida em 3 pessoas, e para conhecer a unidade, nós temos que conhecer a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. E assim concorre toda a Escritura. Toda a Escritura tenta nos apresentar o descendente para nos revelar como é o Deus. E então esse é o trabalho da Trindade. Irmãos, para nós encerrarmos, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Ficou tranquilo? Deu para entender? Nessa cena aí, só o filho era visto. Só o Filho é visto. Não tinha bomba nenhuma. Era como uma bomba. Isso. Era um fato. O Espírito Santo não tem uma forma. Cristo é a imagem do Espírito Santo também. Ele revela o Deus divino. Só Cristo, só Jesus era visto aí nessa cena. E os 3 estavam aqui, mas visivelmente só Jesus. Naquela aula da semana passada, como eu disse, Jesus é o Verbo eterno. E então, em Gênesis 1, quando o Pai diz, eis que isso é muito bom, acaba um dia ele diz, isso é bom, ele dá esse veredito de é bom, é porque a coisa que foi feita no determinado dia representava uma característica do Filho. Do Filho. Luz, porque Jesus é a luz. Qualquer coisa que seja, representava uma característica do Filho. E por isso o Pai diz, é bom. Na verdade, o que o Pai está dizendo é, ficou de acordo. Representa aquilo que deveria representar. Então, qualquer pecado contra a criação, qualquer pecado contra a criação de Deus, é um pecado direto contra o Filho. Quando Adão e Eva pecam, eles pecam contra o Cristo. Então, a criação é amaldiçoada. Então, aquilo que representava o Filho já não representa mais o Filho de maneira plena. É isso. Então, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A glória de Deus na pessoa do Filho. Na pessoa do Filho. Então, nós temos tudo gira, essa coisa que tudo gira em torno do Filho, e nós vemos Deus em Jesus eternamente. Irmãos, alguma pergunta? Senão nós vamos encerrar aqui hoje. Vamos orar, então? Deus, graças te damos, Pai, por esse momento em que podemos falar um pouco a respeito do Senhor. Ó Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor nos revele aquilo que o Senhor projetou na eternidade, que seria assim, que é nos revelar o Seu Filho. Ó Pai, por isso imploramos que o Senhor nos dê o Seu Espírito em nossos corações nos revele, nos ensine, nos transforme, nos conduza pela mão até vermos, Senhor, Seu Filho, os atributos do Seu Filho, Sua beleza, a Sua maravilhosa graça, o Seu sacrifício, a Sua justificação, a santificação que está presente nele, todos esses benefícios que o Filho nos dá, que é o Filho, Pai. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus Pai, e o Espírito Santo nos apontam para o Filho. E então, quando chegamos no Filho, nós sabemos que o Filho não aponta para si mesmo, que Jesus vai apontar para a divindade. O Senhor Jesus revelará a nós o Pai e o Filho. Então, Senhor, nós amamos e adoramos, Senhor, o Senhor na beleza da Sua santidade, Seu Filho Jesus. E imploramos, Senhor, que o Senhor nos dê cada dia mais uma visão melhor de Jesus, uma visão maior de Jesus. Porque ao contemplá-lo, sabemos que veremos ao Senhor, o nosso Deus. Isso eu imploro no nome de Jesus. Amém.